Ao contrário do que dizem pretensos ministros da educação, a universidade não é espaço de balbúrdia. Historicamente, a universidade se constituiu como espaço de produção de conhecimento e pesquisa e muitas vezes como catalisadora de importantes mudanças sociais. Palco de debates e discussões políticas das mais relevantes, não poderia deixar de fora a questão Israel-Palestina. O problema é quando, muitas vezes, em meio a esse debate, surge um claro antissemitismo travestido de antisionismo em determinados grupos do ambiente acadêmico. Confusão em parte gerada por ignorância ou pouco aprofundamento na complexidade que envolve o tema. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, e se você tem interesse nessa discussão, também sabe que tem tudo a ver com isso. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. E nossa convidada hoje é o Mayra Durgo. O Mayra, se apresenta para o nosso ouvinte. Quem é você e por que decidiu estudar hebraico na USP? Eu sou Mayra, eu vim de bem longe para estudar hebraico. Eu sou de Rondônia, então eu vim para São Paulo para estudar letras. Eu pensava no hebraico porque meus pais são bem religiosos, eles são cristãos católicos. Eu nunca fui, na verdade, nada religiosa, né? Ia à missa e tudo, mas nunca fui religiosa. E eu tinha muito interesse em Bíblia. Então eu entrei pela Bíblia, eu acabei me apaixonando por cultura judaica, por literatura judaica, tanto que meu trabalho de graduação final foi em literatura feminina israelense. E foi isso. Então eu entrei por um motivo, acabei ficando por outro. Eu continuo estudando hebraico mesmo depois de ter me formado e enfim. Uau! Bom, vamos começar então. Vou explicar um pouco por que a gente chamou. A Mayra é amiga da Amanda, tá? A gente não aborda pessoas aleatórias na rua pra ver se tem a ver com o tema. Mas ela publicou um texto recentemente, daqui a pouco ela conta um pouco melhor, trazendo essa discussão sobre essa ignorância em relação ao conflito Israel-Palestina que acaba gerando um antissemitismo. E conta pra gente então, Mayra, como que a questão palestina aparece na universidade? Eu posso falar um pouco sobre como ela aparece no meu curso, que é um curso de letras, então não é um curso muito político, muitas aspas. Ali dentro da FEFELESH, eu acho que é a bolhazinha da FEFELESH, né? Mas muitas aspas nesse não é muito político. Eu não tive essa questão de forma muito clara na minha grade. As minhas matérias eram de literatura, eu tive poucas matérias de cultura. O que eu tive de cultura sobre a questão do conflito era muito bem diluído. A professora que ministra a matéria, inclusive, muito cuidadosa, na primeira aula explica, gente, eu não sou religiosa, eu não sou... Tem toda uma abordagem muito cuidadosa, né? Acho que justamente por isso, porque na FEFELESH existe um histórico de movimentos que não são muito favoráveis a Israel. Então, na letras não é muito forte. O que eu fiz? Assim que eu percebi que eu tinha que estudar isso para conseguir entender literatura melhor, para conseguir entender a sociedade israelense de uma forma, né, melhor, eu fiz um curso de extensão que a própria Letras oferece e estudar por fora mesmo, né, de ler muito, de me informar o máximo possível de diversas fontes. Então, foi mais ou menos assim. Na letras é assim. Nos outros cursos, eu não tenho um contato muito direto. Eu tenho conhecidos que estudaram nas sociais, estudaram na filosofia, estudaram na história, que têm uma visão bem diferente da minha visão. E eu comecei a achar um pouco curioso isso, de, nossa, mas por que isso acontece? Por que eu estou estudando isso especificamente e eu entendo as coisas de uma maneira? E essa pessoa que, quando eu questiono um pouquinho mais, quando eu pergunto um pouquinho mais, tipo, mas o que você sabe de Israel? O que você sabe da história, da construção do Estado? A pessoa não sabe muito bem, né? E por que eles reproduziam falas antissemitas e mesmo estando dentro da universidade? Então, eu comecei a ficar um pouco confusa em relação a isso. Só pedindo licença também para compartilhar um pouco a minha experiência, Por porque favor. eu também, né, fui dar letras e entrei na universidade já me envolvendo, né, como toda jovem que quer mudar o mundo, com um movimento estudantil. Então, me envolvi com um partido, que não vou citar aqui, porque, enfim. E num movimento da juventude desse partido, e a forma como eles lidavam com a questão era muito assim.
essa é a nossa cartilha, leia, é isso que a gente pensa sobre o conflito Israel-Palestina. Você não vai questionar, não. Lê aí. Não questiona. E você é judia, assim, eu me senti a judia de estimação do movimento. Era pra dizer que aceitava, né? Eu não tenho nada contra judeus. Não, a gente tem até um judeu, a gente tem até um judeu aqui no movimento, olha só. Mas era isso. Mas em encontros que a gente fazia pra estudar, era tudo muito raso. E se eu falava alguma coisa que um pouco pra, né, abaixo da superfície, já era não, isso daí, não, a judia tá falando porque tá defendendo o Estado de Israel. Então não pode falar. E eram coisas assim, daí pra pior. Nesse tempo que você passou no curso, pelo que você percebeu, a que se atribui esse protagonismo, essa preponderância do tema? Por que as pessoas fixaram nesse tema? Disso, porque né? assim, gente, eu sei que é importante, mas tem muito conflito no mundo. Sim. E por que esse ganha um destaque tão forte? Você tem alguma hipótese sobre isso? Um dos professores com quem eu fiquei muito, muito ligada, porque a gente passou, professor de língua, né? Eu tive 5 anos da faculdade, 4 anos de língua. Os 4 anos foram com esse professor. E quando a gente conversava com isso, e eu e minha amiga, a gente ficava, meu Deus, mas por quê? Era essa a pergunta. Por que as pessoas são tão fixadas nisso? E outra professora de cultura também falava de... Gente, tá acontecendo o genocídio na Eritreia e no Iêmen. Por que as pessoas... E a única coisa... E é uma resposta tão simples, mas a única resposta que a gente achou pra isso é antissemitismo. Puro. Né? E... você tem que, sei lá, estudar sobre raízes do antissemitismo para entender um pouquinho de onde que vem isso, mas não tem explicação. Não tem explicação você se aprofundar. Tá, não gosto do que tá acontecendo lá. Tudo bem. Então, por que você não estuda um pouco sobre por que existe esse Estado naquele lugar? Qual que é de que ele é constituído? De que tipos de pessoa, aspas, nisso, mas... isso também me irritava muito do apagamento dos judeus orientais, por exemplo. Uhum. Né? Porque na cabeça dessas pessoas, o judeu ashkenazita, branco tem europeu. essa associação também, né? Então, Rico. Uhum. E então isso é motivo para atacar o Estado, porque esse Estado é constituído desse tipo de pessoa. Eu não pensei nisso em nenhum outro momento da minha vida, mas ouvindo você falar isso agora, realmente as raízes do antissemitismo que a gente via na Europa na época do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, se parecem muito com o que você está falando, com essa associação automática do judeu burguês, rico, que é o bode expiatório da sociedade, que a Alemanha não está dando certo por causa disso. Então, ficou muito parecido, assim, o que você está contando sobre a sua experiência com o que a gente ouve, ou sobre como era naquele momento. Acho que ficou muito... Lembra, né? Óbvio que tem a modernidade toda. Sim. Que envolve o conflito, mas, enfim, me lembrou bastante. Mayra, você esteve em Israel recentemente, sim, né? Conta pra gente, então, o que você foi fazer lá e o que os seus colegas disseram, os seus colegas de Fefeleche disseram quando souberam que você ia para essa terra de pessoas todas muito erradas e que, enfim... Eu terminei o meu curso. E eu, junto com essa amiga que fez o curso comigo, a gente decidiu ir para melhorar o hebraico. E para conhecer um pouco da cultura que a gente passou 4 anos estudando e era algo muito distante. Porque nem eu nem ela somos judias. Então a gente foi. E eu deixei pro último minuto para contar para alguns amigos. O famoso... Falei e saí correndo, né? Foi exatamente assim. Foi assim de... terminei o curso, gente, tô indo para Israel, vou praticar a língua. Foi isso que eu falei para alguns. E foi uma experiência maravilhosa, foi muito enriquecedora, né, de conhecer, primeiro tudo que eu tinha estudado e conhecer pessoas diferentes, porque, de novo, não sou judia, eu não tenho amigos, tirando a Amanda que eu conheci, as pessoas da faculdade, imagina, eu vim de Rondônia, eu nunca conheci um judeu antes de mudar para São Paulo. Então, lá eu conheci judeus árabes, eu conversei com bastante palestino, eu conversei com muita gente da diáspora que se mudou para Israel, com muitos jovens judeus que estavam indo para passar um mês, mas eram alemães e suíços, enfim. Então, foi muito enriquecedor conversar, porque esse era o tema central das conversas, né? Então, a gente ia para o bar
E, não, vamos conversar de alguma coisa. Sempre acabava nisso. Qual que é a visão do jovem alemão sobre isso? Qual que é a visão do jovem suíço? Então, foi muito enriquecedor. Foi muito bom, assim. Assim que eu voltei, eu não conversei ainda com alguns amigos sobre isso, mas eu falei, gente, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Tenho novidades. Amanda, posso eu perguntar pra você agora? Claro, você pode. também foi pra Israel recentemente. Você é uma pessoa muito ligada à comunidade judaica. E mesmo que você tenha suas questões, você já disse aqui no podcast algumas vezes que você não tem essa identidade sionista, por exemplo. Mas como é que as pessoas também colocam assim, putz, mas a Amanda é envolvida com o Instituto Brasil-Israel. Quer dizer que ela chama aquela terra de Israel, sabe? Pois é bastante complexo, até porque eu tenho muitos amigos de movimentos de esquerda, enfim, que são pessoas militantes mesmo. Em geral, no meio desses grupos eu sou conhecida e já ouvi me taxarem de a judia legal. Nossa, Porque o resto não é. Não, o resto não, que porque pesada. elas só são minhas amigas porque elas acham que eu sou, tipo, super anti-sionista e eu até evito, às vezes, entrar um pouco nesse milieu, Pensa o sabe? que você quiser. Pensa o que você quiser. Então, vamos continuar conversando. Porque eu, pelo menos, eu sempre deixo muito aberto, assim, todos os canais, assim, pra falar com as pessoas. Até porque algumas coisas causam uma interdição desse diálogo. Uhum. Tipo, quando você foi pra Israel em janeiro, teve olhar torto? Teve um questionamento? Sim, inclusive encontrei a Mayra me encontrou lá, na verdade, né? Tava no hostel. Mas primeiro quando eu fui com o Taglit, principalmente, né, que deve ser uma organização sionista, tá indo pra lá com uma organização, e agora a minha ligação com o Instituto Brasil-Israel, mas tem um olhar torto de desconfiança, assim. Então, tipo, tem certas coisas que a gente não pode falar com a Amanda. Então, sabe quando você tá numa mesa, numa roda de amigos, e você sente, tipo, as pessoas não estão falando sobre esse assunto de tal forma, porque eu tô aqui. Só pra contextualizar, o Taglit é uma viagem que todo jovem que tem origens judaicas tem o direito de fazer. Tanto que o programa chama Birthright, né? Que é uma coisa que você tem direito de fazer desde porque nasceu judeu. E você paga muito pouco para ir passar 10 dias em Israel conhecendo uma coisa turística. É bem né? turistão. É bem turistão mesmo. Uhum. Mas isso também abre muitas portas para pessoas que, enfim, não tem essa oportunidade. Menor contato até com sua identidade judaica, né? O que é um pouco problemático. Porque você não tem nenhum contato e vai nessa viagem parece super tudo turistona. Ai, tudo é maravilhoso, isso é ótimo. Bem isso. Uhum. Bom, vamos lá. Vamos voltar então, Mayra, sobre a sua viagem para Israel. O que isso mais te trouxe e quais as aproximações e distanciamentos entre os discursos que circulam na universidade e o que você viu lá? Que mitos você quebrou quando você teve efetivamente essa experiência? Que todo israelense é sionista. Isso eu escutei muito na universidade de alguns movimentos, né? Que, nossa, eu conheci, sei lá, do lugar que eu estava hospedada, uma pessoa que era uma judia de direita sionista. O resto, não era. Acho que isso... O que mais que eu percebi muito? Eu conheci muitos judeus árabes. Acho que isso foi muito importante para mim também. Porque isso também era um pouco confuso na minha cabeça, mesmo estudando, né? Então, esse judeu árabe que eu conheci era de Nazaré. O avô dele era palestino. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele se naturalizou israelense. E uma vez eu sentei para conversar com ele. Ele era muito calado. Depois me explicaram, as outras pessoas que estavam hospedadas comigo me explicaram que tem uma dificuldade de integração. Aí eu fiquei, mas como assim? Não, ele acha que porque ele é árabe, ele não pode integrar com a gente. Algo assim, né? Eu fiquei até um pouco surpresa. Então, ele falou de algo de, meu sotaque árabe é de Nazaré. Eles sabem que Nazaré é uma cidade israelense. Então, quando ele vai, por exemplo, para Hebron... que fica na Palestina. E ele começa a falar com as pessoas olham torto pra ele. Então ele não se encaixa nem em um lugar nem no outro. Sim. Tá no limbo. Ele tá no limbo. E isso eu nunca li nada sobre isso. Eu não sabia nada disso. Então conversar com ele foi, nossa... nossa. Uma pergunta. Você falou que quebrou esse mito de que todo israelense é sionista. Com esse sionista, você quer dizer aquele sionismo clássico de que defende Israel de qualquer maneira? Sim, essa linha? Essa pessoa, por exemplo, que eu conheci, que era sionista de direita, que isso também é bem
é algo muito confuso nos movimentos que eu conheço da FEFELESH. De sionismo é só... rejeitam, né? Que haja pessoas que são sionistas de esquerda. De esquerda, Sim, tem o sionismo é uma coisa apagamento. homogênea, mas, enfim, tem... É super heterogêneo, né? Então, não, pra eles não existe isso. Então, eu conheci pessoas sionistas lá, sionistas de esquerda e sionistas de direita. Entendi. E na FEFELESH, você acha que é possível se dizer sionista lá dentro? Nossa, acho que você é massacrado. A gente tá rindo, mas é de nervoso, né? É de nervoso total, assim, porque eu passei por experiências com amigos já tá num grupinho e eu imagino que seja 1 milhão de vezes pior pra você, porque você é judia, mas pra mim ela estuda hebraico, mas ela é das nossas. Porque também é um assunto meio que a gente não entra. Gente, acho que se eu entrasse na FEFELESH um dia, iam me bater, assim. Porque se você fala... Eu apaguei, não falo sobre isso, não falo. E quando eu falava, era isso, não, ela estuda hebraico, mas ela é de boa. É tipo a Amanda, judia legal. Exatamente. Então, se você não toca em determinados assuntos, então você é de boa. Pode ficar aqui, no grupinho. Então, é bem pesado, assim, acho que não... Se você pode até dizer, de querer conversar sobre isso, só que você vai ter uma dor de cabeça, assim, de... Mas vocês não acham, vocês duas que vivem essa situação? Óbvio que a minha visão é de uma pessoa de fora. Eu que cresci numa bolha judaica, mesmo sem ter estudado em escola judaica e tal, nunca tive experiências assim. Vocês acham que isso é totalmente desvirtuar o que são... na teoria, os movimentos de esquerda, que é para ser inclusivo, que é para aceitar o diferente, que não é para ditar regras sobre o que as pessoas são. Era para ser, mas não é, né? Não. Inclusive, a FEFELESH promove muitos eventos, né? Focando o tema. Você já participou de alguma coisa da antiga Frente Palestina? Não, eu nunca, acho que... Havia até uma semana do Apartheid, né? Sério? Que ocorre todo ano. Tem na PUC e tem na USP. Semana do Apartheid Paulo, israelense. Que, então, eles promovem uma série de debates e é um show de horrores. Assim. Não. Eu nunca show de debates entre pessoas com as mesmas opiniões, né? Que ótimo. Ou seja, não tem debate. Eu lembro que ano passado teve alguma coisa sobre os acordos de Oslo, que na época eu tava muito dentro da sala dos professores do hebraico, porque eu tava fazendo o trabalho final. E eles estavam muito chateados, porque tinha uma pessoa específica que, assim, é famosa nesses eventos por ser bem radical e por se chega alguém falando alguma coisa e quer basear em fatos, ela perde o controle, assim. Então eu nunca nem apareci em nada disso. Acho que durante os meus 4 anos no hebraico, teve muito pouco. Agora, não sei se agora tem mais, mas... Era bem pouco e eu não entrava em contato. Porque eu sabia que ia ficar estressada também. Eu ia ficar muito irritada. Porque não dá pra conversar, né? Se você fala qualquer coisa, você escuta coisas pesadas. Então você defende a morte de crianças palestinas. Isso não é assim. Não é assim. Então, dá pra dizer que nesses eventos, nesses ambientes, antisionismo e antissemitismo se confundem... Totalmente. Você tem exemplos? Tipo, eu sei que você deve ter ouvido coisas assim horrorosas, mas tem algo que te marcou muito nesse tipo de situação? Deixa eu lembrar de alguma coisa bem pesada. Não pesada não, né? Mas algo que... Eu lembro de alguma amiga minha falando de... uma amiga minha foi pra Palestina fazer algo do mestrado e ela inventou porque tem uma tecnologia que os israelenses estão inventando... que inventou um troço que tinha um chip. Alguma ideia muito bizarra, assim, de os israelenses vão controlar os palestinos por um chip. Tipo, bizarro. Fake news da maior, assim. Não, total. E era uma amiga, assim, estudada. Não era alguém que, nossa... Não, são pessoas que têm uma boa formação, mas o que acontece, né? E falando um pouco de coisas que eu vi também na FEFELESH, assim... E em eventos, seminários sobre Israel-Palestina, escutar pessoas, seminários que estão lá na frente na mesa falando judeus assassinos. Então, não é nem israelense, não são nem sionistas, são judeus assassinos que matam criança palestina. Isso também tem bastante. Tem muito disso. E você sente que dentro desses espaços acadêmicos existem grupos que estão desafiando toda essa lógica e esses padrões? Enquanto eu estava na faculdade, não. Até porque eram poucas pessoas que estudavam judaísmo, poucas pessoas que se metiam a estudar questões de Israel, né, Israel e Palestina. Então, sei lá, tem gente que estuda língua, estuda qualquer outra coisa, mas Israel e Palestina não. Então, não sei agora.
Não sei como tá agora, mas são gritos, assim, soltos. Nada muito organizado. Sim. Não falta uma resistência. Falta. A essa Eu sinto lógica. falta disso. Eu acho que seria muito mais enriquecedor para todo mundo, inclusive para a esquerda. E você, Amanda, você percebia que tinha essa presença ou que realmente era algo que faltava? Eu concordo um pouco com a Almaira, que tem essa fragmentação. É. Então tem vozes, sim, ali dentro. Uma das vozes ali é o Centro de Estudos Judaicos, por exemplo, ali na Letras. Mas é uma coisa que fica muito dentro do hebraico, da habilitação do pessoal, que é da habilitação do hebraico. E em outras universidades também tem o UniEG, que é o núcleo interdisciplinar de estudos judaicos e árabes da UFRJ. Né? Michel. E, sim, quem coordena é o Michel German. E eles produzem material, assim, um material muito interessante, assim. Então, são pessoas que estão pesquisando, estão se aprofundando. E o mais importante, estão disseminando esses textos e resultados dessas pesquisas para fora. Que é importante também, porque às vezes a gente busca... Tem muita gente que eu percebo que às vezes não chega na gente, mas que busca e não encontra, né? Sim. Esses caminhos, se não estão dentro da universidade. Realmente é muito louco isso, né? Acho que a gente teve uma grande sorte aqui, graças a, especialmente a Amanda, que está muito dentro desse mundo, e também o Dani, nosso querido produtor, que também, enfim, está nessa parte mais acadêmica, que não é muito a minha praia, mas que a gente conversou hoje com a Almaira, e a gente também conversou com a Milene Freitas, que faz parte do UniEG. Então, eu acho um alívio, pelo menos para mim, assim, como uma pessoa que se considera dessa sionista de esquerda, saber que tem pessoas que não rechaçam, porque eu acho que quando você ouve uma mentira, muitas vezes você acaba tomando aquilo como verdade. E eu acho muito duro quando as pessoas dizem que não existe sionista de esquerda, que o sionista de esquerda é pior do que o sionista de direita, porque ele é de esquerda e está compactuando com isso. É aquela coisa de, tipo, você não pode ser feminista e apoiar a existência de Israel. Você não pode ser de esquerda e apoiar a existência... Umas coisas assim. E ao mesmo tempo... Nossa, é muito isso, sabe? Ao mesmo tempo, eu sinto que quanto mais a gente ouve essas coisas, mais se faz necessário que sim, exista, não sei lá, gente, é meu sentimento, mas que exista um porto seguro do povo judeu, tipo Israel como um porto seguro do povo judeu, porque realmente quanto mais você entra nesses espaços, mais você vê que o preconceito é uma coisa assustadora, sabe? Nossa, sim. É totalmente isso. Acho que a viagem, isso foi um dos pontos assim mais positivos da viagem, foi ver que é multicultural e que é necessário. É um país necessário. Tem que existir, por isso que é um lugar seguro. E a gente vê agora, né, com esse tanto de manifestação não, né? Ataque antissemita que está acontecendo na diáspora, que precisa existir e, enfim, tem problemas, mas como qualquer país tem problema também. E negar, porque eu ficava chateada com amigas minhas de, não pode existir, mas por que não pode existir? Sabe, é um lugar seguro para um povo que sofreu tanto, que sofre ainda. Não é assim. E você conversa e a pessoa, não, mas e o outro povo? Mas você não tá vendo, você não tá sendo empático, então você não tá vendo o lado dos judeus, que é um porto seguro para eles, não é assim. Então foi muito rico nesse sentido, de ver que precisa existir, tá lá, existe, é multicultural. E precisa melhorar. Sim, assim como qualquer país. Acho que tem muito dessa discussão no episódio passado, né? Na conversa com a Milene. Quem não ouviu, recomendo, que acho que dessas duas conversas são muito complementares. Sim, com certeza. Então, Mayra, muito obrigada por falar hoje com a gente. O seu relato foi muito enriquecedor também para trazer essa visão. E para mim é muito reconfortante ver pessoas de fora da comunidade judaica se interessando pelo tema, se aprofundando, estudando e trazendo esses debates para as redes sociais, para os círculos que frequentam. E é isso, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E obrigada a você também, Amanda, por contar um pouco das suas experiências. Imagino que tenha sido... que nunca tenha sido fácil para você o papel de, olha a judia legal ali. Só a judia legal ali. Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Continuem acompanhando o podcast. No IB Indica dessa semana... Quero indicar aí uma seleção que o Instituto Brasil Israel fez para quem quer entender e se aprofundar um pouco no tema sobre o conflito entre israelenses e palestinos.
Eu destaquei 2 deles aqui que eu assisti e que eu achei bastante interessante, porque eles trazem um ponto de vista um pouco menos usual. Um deles é o Promessas de um Novo Mundo, é um filme de 2001, e ele, em vez de se concentrar nos acontecimentos políticos, é um documentário que relata os conflitos no Oriente Médio, né, conflitos israelenses e palestinos, sob a perspectiva de 7 crianças palestinas e israelenses que vivem em Jerusalém. Então eu achei muito interessante eles trazerem primeiro crianças para falarem, que trazem, né, esse olhar um pouco mais cru sobre o mundo, um pouco menos... Algumas delas um pouco mais contaminadas já pelo discurso dos adultos ali. Mas é um documentário muito bonito, recomendo bastante. E o outro é o Disturbing the Peace, de 2016. E ele também é um documentário que segue um grupo de ex-combatentes inimigos, de soldados israelenses de unidade de elite e combatentes palestinos, muitos dos quais serviram anos na prisão. E eles se juntaram ali para desafiar esse status quo e dizer um basta para o conflito. Então ele trata sobre o diálogo entre esse grupo de pessoas e traça a jornada de transformação nesse grupo que acabou se tornando um grupo de ativismo pela paz. Então recomendo que assistam a esses e a outros filmes que estão lá na lista.